De volta com o programa Um Toque pela Vida, e hoje estamos com o Dr. João Freitas, matando todas as nossas dúvidas sobre inventário, o que tem que ser feito e assim por diante. E no final do bloco anterior, o doutor estava mencionando que as esposas, os esposos, não são herdeiros, eles são considerados meieiros, ou propriamente dito, sócios. Aí, doutor, como é que fica essa sociedade? Quais são os regimes que gera isso? Então, isso no falecimento, nós falando aqui, na comunhão parcial de bens, em caso de falecimento, os bens adquiridos durante essa constância do casamento ou da união estável, aqueles bens ali adquiridos, 50% é da viúva, meeira, e 50% para os herdeiros desse falecido, na comunhão parcial de bens. Isso serve tanto para a união estável como para casamento. Por quê? Porque atualmente o regime legal de bens é o da comunhão parcial de bens. Se você quiser mudar de regime de bens, você tem que fazer um pacto antinupcial. Agora, caso na comunhão parcial de bens este falecido tenha deixado bens particulares, ou seja, bens adquiridos antes de casar, antes de viver uma união estável, o que vai acontecer na morte? A esposa ou a companheira concorrerá com os herdeiros do falecido. Isso mudou há pouco tempo. Tá? Então, hoje, a comunhão parcial, a esposa ou a companheira concorrem com os bens particulares junto com os herdeiros, porque ela não é herdeira, ela é viúva, meeira ou companheira, ok? Agora, quando a gente fala em comunhão de bens, que é a famosa e antiga comunhão universal de bens, no caso de falecimento, todos os bens adquiridos antes como depois do casamento são partilhados 50% para a viúva e 50% para os herdeiros. E nós temos a separação obrigatória de bens, que é aquela separação que fala sobre o casal, aqueles que casam com mais de 70 anos. Nesse caso, em caso de falecimento, eles não fazem parte dos bens particulares, mas os bens adquiridos na constância desse casamento e comprovadamente feito ali que eles pagaram, os dois pagaram, então tem direito a essa divisão. E não é automático, tá? Tem que se comprovar que pagou por aquele bem. É diferente da parcial de bens, a comunhão parcial, que qualquer um dos dois pode comprar, que na morte um dos dois vai ter direito. Nesse daqui, no caso da separação obrigatória, não é assim. Se um comprar, o outro tem. Os dois têm que comprar e você tem que comprovar que você ajudou nessa compra, entendeu? Agora, com relação à separação total de bens, que é o que hoje em dia a maioria dos jovens casais estão se utilizando, que é o seguinte: o que eles compram, cada um é de um. Tanto na separação como no falecimento, eles não vão ter direito a nada um do outro. Cada um sai com o seu dinheiro no bolso. Mas, em caso de falecimento, o cônjuge sobrevivente, como companheiro sobrevivente, também vai concorrer com os herdeiros. Não vai ser meeiro, ele vai concorrer com os herdeiros. É assim que funcionam os regimes de casamento. Por isso que a gente vê muitas vezes na TV, nos jornais, essas brigas entre casais justamente por causa desses regimes. Exatamente. Agora, doutor, uma pergunta aqui, a gente está falando de sociedade e tudo. Dívidas do falecido, para quem fica isso? Olha, Zé Luiz, essa é a pergunta mais recorrente que eu tenho. Todo mundo tem esse tipo de dúvida. Olha, meu pai faleceu, só que ele deixou muitas dívidas. Será que eu vou ter que responder com meu patrimônio particular? Não, gente. Quem paga a dívida do falecido é o patrimônio do falecido. Ou seja, se o falecido deixou um apartamento que vale 1 milhão e ele tem uma dívida de 1,5 milhão, vocês vão ter que vender esse apartamento, pagam a dívida, e esses 500 mil vocês não vão precisar pagar
A dívida porque vocês não têm patrimônio, ok? A mesma coisa o inverso. Eles têm um imóvel que vale 1 milhão, mas ele deve 500 mil. Vende o imóvel, paga a dívida de 500 mil, os outros 500 mil serão divididos entre os herdeiros ou entre a meeira, dependendo do regime de casamento. Então, isso é muito importante deixar claro que é o próprio patrimônio que responde. Tá? Isso não tem como. É importante, nesse caso, até a gente aqui já dar uma enriquecida, é com o que a gente pode fazer para comprovar e para se proteger no caso de um herdeiro falar assim, eu sou filho, meu pai tem dívidas, mas ele não deixou nada. Será que vão me chamar para eu pagar o meu patrimônio pessoal, pagar a dívida dele? O que eu devo fazer? Você vai ter que fazer um inventário negativo, que se chama. É o mesmo requisito do inventário extrajudicial e judicial que eu falei, só que nesse caso, você, por exemplo, no extrajudicial vai no cartório e vai declarar que ele, o falecido, não deixou bens. E esse é um documento, uma declaração que você fica em mãos, então se chegar um credor, a Mariana é filha, e aí chegaram cobrando a ela, como os credores cobrando a ela, e o patrimônio que a mãe dela deixou não supriu a dívida, e ela vai chegar e vai apresentar esse inventário negativo. Olha, eu já declarei, minha mãe não deixou absolutamente nada para pagar essas dívidas, e não adianta vir penhorar, por exemplo, a minha casa, porque não é patrimônio da minha mãe, é minha. Então, o que mexe, ninguém vai mexer no bolso do herdeiro, só vai mexer no bolso do patrimônio que o herdeiro deixou, que o falecido deixou. E cobra da parte da herdeira, da meieira, não, por exemplo? Depende do regime de casamento. Perfeito. Exatamente, é o que eu acabei de explicar, dependendo de cada um, né? Entendi. E aí foi feito tudo isso, aí o falecido, a pessoa que já criou uma nova união estável. Como é que ficaria esse inventário? Como se criou uma nova união estável? Ela tinha o falecido, tinha uma união estável. Tá. Ok. Então, ela tinha uma união estável no momento do falecimento, só que nós temos que perceber, primeiro, se essa união estável ela era oficializada, registrada ou não. Se ela era oficializada, não tem o que se discutir. Ela pode abrir esse inventário, junta essa união estável, e ela vai ter os direitos, como eu acabei de falar. Se ela não for oficializada, e os herdeiros, que aí no caso ela é a companheira meeira, né? Os herdeiros concordarem, falar realmente ela tinha uma união estável, pode-se já entrar com o inventário e dentro do próprio inventário já se reconhecer essa união estável. Agora, se os herdeiros falarem assim, não, nós não reconhecemos você que tenha vivido, por exemplo, com o meu pai. Então, o que esta companheira sobrevivente vai ter que fazer? Vai ter que entrar com uma ação de reconhecimento de união estável para depois entrar no inventário. Então, isso é muito comum também. Acontece muito em casais, por exemplo, que os filhos do primeiro casamento não aceitam a união estável e depois, na hora que falece, eles não permitem, e como não teve aquela união estável reconhecida, e ela vai ter que ter esse árduo caminho de comprovar na justiça que teve uma união estável com esse falecido. E repito, somente se esses herdeiros falarem, ok, nós concordamos, vamos junto com você e vamos assinar, já fazemos o inventário, já dividimos o que cabe a cada um. Correto. E me diz uma coisa, tudo isso se aplica também às uniões homoafetivas? Sim. Atualmente é idêntico, não tem diferença. Você hoje, um casamento homoafetivo é idêntico a um casamento heterossexual. Não tem o que se discutir, são os mesmos direitos, graças a Deus, né? Ainda bem. Sem dúvida. E mesmo que não esteja registrado... A mesma situação, tem que ser feita do mesmo jeito, não muda absolutamente nada. Ótimo. A gente viu que é muitos detalhes que tem para fazer, muitas coisas. E a gente tem que sempre observar o regime, né, que é o mais importante. O regime é que dita. Eu vou ser meeira, eu vou ser herdeira. Por isso que é bom a gente sempre saber o que é meeiro e o que é herdeiro. Porque a esposa pode se tornar uma herdeira, que nem no caso da comunhão parcial de bens que eu expliquei, em bens particulares, ou seja, bens que o marido já tinha ou o companheiro já tinha, ela entra como herdeira e não como meeira. Mas aqueles bens que eles adquiriram durante a união estável, ela entra como meeira porque ela é sócia dele. Então ela vai ter direito a 50%.
Doutor, eu sei que eu vou fazer uma pergunta que eu sei que já é complicado com uma meieira, um sócio, uma sócia já é complicado. Eu vejo os casos que ele fala, eu estou no meu 5º, 6º casamento. E isso vai tudo acumulando, acumulando, acumulando. Não, é assim, não porque no casamento, se ele ainda está vivo, significa que foram divórcios, separações, dissoluções de união estável. Então só vai se tratar do que foi comprado naquela relação. Entendeu? Isso que eu estou dando exemplo é tudo com relação a falecimento. Porque, no caso, isso é importante que você tocou, porque as pessoas confundem muito. Elas acham que na união estável, que também na separação, na dissolução da união estável, tem direito ao bem particular. Não. Só tem direito ao bem particular no falecimento do companheiro. Entendeu? Na separação dessa união estável, ela só vai ter direito ao que adquiriu durante essa união. Agora, não vai levar o que ele tinha antes na separação, só no falecimento. Aí que está a diferença. Doutor João Freitas, muita coisa o senhor explicou, muita coisa mesmo. Agora, para finalizar, o que acontece se não for feito o inventário? Zé Luiz, essa é a pergunta mais recorrente que eu tenho, que todo mundo tem muita dúvida. E uma das situações é a própria viúva do falecido, que se ela tiver filhos, ela não pode se casar. É uma situação. A outra situação é a venda do próprio patrimônio, dos imóveis. Como é que... Peraí, doutor, só de uma coisa, não pode se casar legalmente. Exatamente, pode. E aí consideraria, como caracteriza aquela união estável? Dependendo, se ela tiver os requisitos da união estável, aí é uma outra seara, né? Ixi. É complicado, é complexo. Também a venda dos imóveis que fazem parte dessa herança. Por quê? Porque você não vai poder vender um imóvel em que você não é parte legítima. A pessoa que é dona, ela está falecida. Então, o máximo que você poderia fazer é um compromisso de compra e venda, o famoso contrato de gaveta. Mas, mesmo assim, essa pessoa que comprar, ela não vai conseguir passar a escritura definitiva enquanto não sair esse inventário. E você também, consequentemente, não vai receber todo o dinheiro, porque ninguém vai te pagar o imóvel totalmente por isso. Uma outra situação é a locação de um bem que é desse falecido, e a imobiliária, se estiver na imobiliária, não vai poder pagar para os herdeiros sem ter esse inventário. Ela vai ter que o quê? Depositar isso em juízo. Porque aquela pessoa que estava o nome do contrato em nome do contrato de locação, ela não está mais. Então precisa ter ela saber para quem ela vai pagar. Então, enquanto isso não ocorrer, ela simplesmente deposita judicialmente. Uma outra situação é a desvalorização do imóvel. O imóvel não sendo vendido, ele vai ficar lá largado, e aí também voltamos àquela multa de 20%. Então, esses são os itens importantes, e inclusive também nós temos as contas correntes e aplicações que as pessoas não podem simplesmente sacarem esse dinheiro sem ter a autorização judicial desse inventário, porque senão eles podem responder civilmente ou criminalmente, e o pior, esse herdeiro pode receber uma ação de prestação de contas de um herdeiro que se oponha a esse tipo de situação, que é proibido, inclusive, né? Mexer em dinheiro que não é seu. Então, você tem que ter legitimidade. Então, essas são as situações que os herdeiros possuem em caso de não se fazer um inventário. Nossa, muito detalhe, né? É, muito detalhe. Como eu falei, é bem complexo. Não é uma conta matemática, mas é como se fosse, né? É por isso que a gente observa até quando está na cidade, em alguns lugares, a quantidade de imóveis abandonados, que muitas vezes é fruto disso que o senhor falou. Ou a falta de dinheiro para fazer o inventário, ou é aquela briga, enfim, não tem legitimidade para alugar, aí tem que ser algo muito fora do legal, né? Por fora, isso daí realmente não se pode fazer, tem que ser tudo oficial através da abertura desse inventário. Muito bem, doutor. Novamente eu quero agradecer a sua aula que o senhor deu sobre isso. Eu espero que a gente compartilhar essas informações. Espero que vocês nunca usem, mas se infelizmente precisar, ter mais ou menos algumas noções, algum norte, né? E também quero reforçar novamente, agradecer ao seu apoio ao Neomama, naquilo que a gente conversou com relação ao Instituto no começo, e deixar bem claro a nossa amizade
e principalmente essa união com o Instituto Neumama. Eu estou muito lisonjeado de fazer parte, mais uma vez, desse projeto de vocês aqui. Já estive com a Gilze em outro momento, fui muito feliz, muitas saudades que nós temos, mas eu só tenho a agradecer ao grupo, ao Instituto, agradecer você, a Mariana, a toda a equipe, a todas as pessoas que frequentam e precisam do Instituto, e o Instituto tem que continuar, né? Sem sombra de dúvida. E é muito bom para todos, e isso não pode parar. Então, vocês podem contar com a minha ajuda e a ajuda de todos os meus. Muito obrigado, Zé Luiz. Nós que agradecemos, doutor. Obrigado. Até o próximo bloco. Auzan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu e hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Auzan, há 50 anos, cuidando da sua família. Clínica Multimagem. Novo prédio, novos equipamentos, mas o mesmo rigor na qualidade do atendimento e dos diagnósticos. Acesse o nosso site para saber mais sobre nossos serviços, agendar exames e visualizar resultados. Ou entre em contato pelo telefone 3202-1250. Multimagem, a clínica radiológica que não sai da sua cabeça, agora não vai sair da sua visão. Não podemos dar as mãos. Mas em cada canto deste país nos preocupamos com as pessoas. Nos envolvemos com elas. Buscamos soluções para o seu dia a dia. Em cada colaborador, existe o senso de pertencimento e um desejo enorme de poder ajudar. Nós sabemos que agora o que mais precisamos é de cooperação. Porque ela nos une, mesmo quando estamos distantes uns dos outros. Essa distância é temporária. Mas pode ter certeza que estaremos sempre com você. Temos uma jornada pela frente e vamos passar por ela juntos. Somos uma cooperativa feita de pessoas e podemos unir nossas atitudes e fazer a diferença. Cicobi.